Vamos ficar em pé, meus amados, fazer nossa oração, agradecendo a Deus por esse momento tão bom de escola bíblica dominical, né? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pelo momento em que estamos em Tua presença. Obrigado pela alegria, Senhor, que temos de compartilhar a Tua palavra e aprender e crescer, e ouvir, e entender e discernir. Senhor, quanta coisa boa nós estamos aprendendo. Quanta coisa boa. Hoje, ó Deus, abençoa-nos por intermédio da Tua filha, Senhor, que falará ao nosso coração. Usa Tua serva para que possamos aprender, crescer, discernir tudo aquilo que vem da Tua vontade. É o que nós te pedimos e desde já gratos te louvamos. Amém e amém. Meus irmãos, sentem-se. Eu quero... Jojo, coloca o banner. Quero convidar aqui a Lidiane. Esta manhã nosso evangelista trará a palavra. Vamos abrir na lição de número 5. Amém? E muita coisa na presença do Senhor. Como falei para os irmãos, quem estaria ministrando era o autor da revista. Ele está com tratamento dentário, fazendo todo um tratamento. O menino já era bonito, vai ficar mais bonito ainda. E tem que ter tempo, tem que aguardar, tem que ter tempo. Então, a esposa, nossa querida evangelista Lidiane, vai trabalhar essa manhã com a lição número 5. Amém? Qual é a página? 29. Abra na página 29, você em casa, não deixe ninguém distrair tua atenção. Abre na página 29 e vamos lá. Querida. A paz, Senhor, para os irmãos, tudo bem? Bom dia. O tema que nós vamos estudar hoje é um tema muito bom, eu gosto, mas um pouco difícil, que é sobre filhos. E eu gostaria que os irmãos abrissem a revista na página 29, como o nosso pastor já disse, e vamos começar. Eu vou deixar aqui fechado, porque já tem o texto aqui. Todos acharam? E aí nós vamos ler o texto áureo, que diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmos 27, versículo 3. Em outras traduções, a gente encontra: os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Abaixa só um pouquinho para mim, Jojo, porque eu falo bem alto. Amém? Verdade aplicada. Ser um bom exemplo para os filhos não é tarefa fácil, mas é essencial para que eles possam ter referências importantes em sua vida. Irmãos, quando nós falamos de filhos, a palavra-chave para um sucesso no ensinamento e no aprendizado das crianças é justamente o exemplo, o testemunho. Nós temos a possibilidade de falar muito com os nossos filhos e ensiná-los através daquilo que dizemos, através daquilo que falamos. Mas é nas entrelinhas e na liturgia do dia que eles, observando o nosso exemplo e tudo aquilo que fazemos de verdade, aquilo que praticamos, é aí que eles realmente aprendem. E quando nós pensamos nisso, nós identificamos a responsabilidade que nós temos, quanto pais, de ensinar os nossos filhos. Aí é onde entra um grande perigo para nós. Nós não temos que passar para os nossos filhos a ideia e a visão de que nós somos seres infalíveis, pessoas que não erram, pessoas que não falham. Não é essa a nossa responsabilidade. Nós precisamos ensiná-los, apesar dos erros e das falhas, a trilhar um bom caminho. Porque se nós entrarmos por esse viés e formos por esse caminho de que eu preciso mostrar para os meus filhos que eu não erro, que eu não tenho nenhum tipo de falha, se nós entrarmos por esse caminho,
a gente entra numa estrada de engano, porque somos seres humanos e suscetíveis a falhas, e entramos também por um caminho muito pesado, irmãos, e cheio de mentiras. E não é isso que a gente quer passar para os nossos filhos, né? Então, vamos adiante. Na introdução, a gente vê o seguinte. Nesse estudo, nós iremos tratar sobre a criação de filhos. É evidente que não se resume apenas ao casal. Sabemos que, em alguns casos, os filhos são criados apenas pela mãe, em outros, pelo pai somente. Existem situações em que os avós, os tios, são responsáveis. Você já deve ter visto algum bilhete entregue a uma criança para ser assinado, e este diz: assinatura dos pais ou responsáveis. Qual é o resumo dessa realidade? É como diz o ditado, que pai é aquele que cria. Um bom estudo. O primeiro tópico, nós vamos falar, então, sobre ensina a criança. E o versículo está lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse caminho referido aqui é o caminho moral. Vamos ler o primeiro parágrafo desse tópico. Alguns acreditam que caminho nesse provérbio refere-se à personalidade ou à tendência da criança, mas provavelmente significa um caminho moral. Trata-se de um provérbio em que tece uma observação sobre o funcionamento geral da vida. Os filhos, cujos pais lhes ensinam os primeiros passos pelo caminho certo da vida, não o abandonarão. Há exceções, às vezes, mas não anulam um princípio geral, nem servem de justificativa para não segui-lo. O que isso significa dizer, irmãos? Quando nós falamos, a gente já ouviu isso bastante aqui na nossa igreja, graças a Deus, que é necessário que ensinemos a criança no caminho. Isso é diferente de ensinar o caminho. Quando ensinamos o caminho, a gente indica o caminho pelo qual a criança deverá andar e ela vai sozinha. É como se alguém falasse assim: olha, você sabe onde fica, por exemplo, a Igreja Brasil para Cristo? Aí você vai indicando o caminho. Olha, você segue reto, pega a esquerda, pega a direita, e a pessoa, de acordo com as suas instruções, ela pode chegar ou não ao caminho. Irmãos, eu já peguei muita instrução errada andando na vida. Gente que fazia de maldade mesmo. Uma vez minha mãe mandou eu ir para o hospital ficar com meu avô, eu tinha 13 anos. Irmãos, e eu tinha que ir para o hospital de Taguatinga. Pensa num negócio difícil. E aí eu desci na parada que o cobrador me indicou, e fiz uma pergunta para um senhor, e ele me indicou o caminho mais difícil que tinha. Eu fui parar em outro lugar. E aí, pensa numa dificuldade. Então, quando a gente indica o caminho para uma... Quando a gente indica o caminho para uma criança, existe a possibilidade de que ela não encontre. Existe a possibilidade que ela se perca. Mas se nós estamos no caminho, trilhando o caminho, passo a passo com os nossos filhos, essa probabilidade, essa possibilidade se torna muito, muito menor. Porque à medida que nós andamos com os nossos filhos pelo caminho, existem alguns imprevistos, alguns obstáculos. Às vezes, o caminho tem alguns buracos, algumas indicações erradas. E quando isso acontece, nós estamos ao lado dos nossos filhos, os ensinando, principalmente nos primeiros anos, essa possibilidade de dar errado diminui muito. Porque se você avista um buraco, você que é mais experiente, nós que somos mais experientes que eles, se eu avisto um buraco, eu falo: olha, aqui a gente para e aqui a gente desvia. Se eu olho e tem uma placa indicando o caminho errado, eu vou olhar para o meu filho e vou falar: olha, a placa está dizendo para você vir por aqui. Mas esse caminho ele está em manutenção, e se você for por aqui, você vai errar. Então, você vai por aqui. Auxiliar os nossos filhos de perto é muito importante, irmãos. Mas é muito difícil também, porque isso demanda tempo.
E ensinar não é fácil. Por que não é fácil? Porque além de demandar tempo, tem que ter repetição. É todo dia falando a mesma coisa. Às vezes eu olho e falo, gente, eu já falei isso, eu vou ter que falar de novo. Vai ter que falar de novo. Vai ter que falar de novo, vai ter que ensinar de novo. Só que essa tarefa se torna um pouco mais fácil quando nós nos colocamos no lugar dos nossos filhos. Porque nós já estivemos lá uma vez. Lembra que antes de ser pai, você também era filho? Antes de ocupar o lugar do pai, nós ocupamos o lugar dos filhos durante muito tempo. E quantas vezes os nossos pais repetiram para mim e para você as mesmas instruções diariamente? Então, quando a gente busca se lembrar que nós também já tivemos as mesmas dificuldades, as mesmas limitações, quando nós nos colocamos no lugar do nosso filho e entendemos que ele também sente a necessidade de ser visto, de ser percebido e de ser respeitado em suas opiniões, de ser respeitado em seus sentimentos, isso se torna mais fácil. Quem aqui gosta de ser ouvido? Levanta a mão. Eu gosto, irmãos. E eu falo demais. Amor que sofre às vezes lá em casa. Quem gosta de ser ouvido? Mais que isso, quem gosta de ser ouvido e de ser levado em consideração, ainda que as pessoas não concordem com a sua opinião. Irmãos, hoje eu estou demais. Ainda que as pessoas não concordem com a sua opinião, é muito bom perceber que ela foi considerada. Assim também é com seus filhos. Às vezes o que ele está falando não faz nem sentido. Mas só dele perceber que você está dando o devido valor e a devida atenção, se você tiver que repreendê-lo por isso, ele recebe até de maneira mais agradável, porque ele foi considerado. Então a gente tem que se lembrar disso. Antes de ser pai, eu fui filho. E como filho, eu também queria ser respeitado em minhas opiniões, ideias, sentimentos. Ainda que elas não fossem levadas adiante, você dar o devido valor é muito importante, tá? E quando a gente fala dessa questão de ensinar no caminho, a gente percebe que as nossas atitudes, como eu disse, os nossos testemunhos, eles pesam muito mais que as nossas palavras. E aqui eu quero dar 2 exemplos. Um exemplo que nós não vamos encontrar na revista, mas que eu senti a necessidade de trazer, tá? Um exemplo ruim, e depois, para amenizar o exemplo ruim, eu quero trazer o bom. Eu sou assim, irmãos. Se alguém falar assim, tem uma notícia boa e uma má, qual que você quer? Eu quero primeiro a má, porque aí depois a boa dá uma passadinha de pano, tá bom? E para a gente entender isso, eu gostaria que vocês abrissem em Gênesis, no capítulo 12. Muitas vezes, as nossas práticas diárias, elas vão ensinando os nossos filhos, mesmo que de forma silenciosa. Mesmo que de forma silenciosa. As nossas práticas diárias, sabe? As atitudes não ditas, aquilo que a gente faz e repete, isso vai ensinando os nossos filhos de forma silenciosa. E quando eu estava refletindo ontem nessa palavra, o Senhor me trouxe à memória o exemplo de 2 homens muito notórios na Bíblia, Abraão e Isaque. Esse exemplo que eu vou citar com os irmãos aqui na Bíblia aconteceu quando Isaque nem ao menos tinha nascido. Quando Abraão praticou esse ato, quando Abraão agiu dessa forma, Isaque nem existia. Mas vamos ver o que acontece. Gênesis capítulo 12, versículo 13. Vamos lá? Essa passagem retrata o momento em que Abraão, que na época ainda se chamava de Abrão, vai para o Egito. E lá, quando ele chega, ele percebe, ele olha para sua esposa e vê a beleza e a formosura de Sarai. E ele instrui essa palavra, eu acho, instrui a sua esposa a agir de uma maneira incorreta. Alguns estudiosos dizem, eu estava pesquisando, que realmente Sarai era meio-irmã de Abrão. No entanto, eu penso dessa forma, que a partir do momento em que ela se tornou esposa, o cargo de esposa
traz um peso muito, muito maior. Eu penso dessa forma. É como se o antigo título dela fosse apagado. E olha o que acontece. Quando ele chega no Egito, ele dá uma instrução a ela, dizendo que ela deve dizer que é irmã dele. E omitiu o fato de que ela era esposa. E olha o que acontece, irmãos. A Bíblia diz o seguinte: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a sua mulher era sobremaneira formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele, elogiaram a ela. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã, por isso eu a tomei para minha mulher. Olha onde chegou a mentira e a covardia de Abrão. Nessa época, Isaac não existia. Mas acreditem, irmão, ele fez a mesma coisa que o pai, quando ele estava diante do rei dos filisteus. Vamos lá para Gênesis, no capítulo... Deixa eu abrir aqui, 29, irmãos. 26. Ele fez exatamente a mesma coisa. Ele não estava presente no momento em que o pai havia omitido e mentido, mas ele fez a mesma coisa. E a Bíblia diz o seguinte: ele estava diante de Abimeleque, rei dos filisteus. Versículo 7. Perguntaram-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher, porque dizia consigo: os homens do lugar não me matarão por amor de Rebeca, porque era formosa a sua aparência. Olha o 8. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que não morra por causa dela. E aí Abimeleque deu uma ordem de que ninguém tocasse, nem nele e nem nela. Olha só o poder do exemplo. O poder do testemunho, o poder das palavras não ditas. Não ditas, ele não existia, ele não estava. Talvez ele tivesse ouvido de algo que o pai fez. Mas ele via na liturgia do dia a dia como o pai se portava. E ele fez exatamente a mesma coisa que o pai fez. Então, nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Nós precisamos ter esse cuidado. Porque o nosso testemunho, o nosso viver, o nosso dia a dia, ele vai falar e ele vai ensinar muito mais do que as nossas palavras. Eles são eloquentes. Então, se eu falo para o meu filho: olha, meu filho, o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo, irmãos. E o negocinho difícil de não fazer é mentir. Irmãos, não mentir é difícil, não é fácil, não. Eu tenho pedido ao Senhor esse dom, essa dádiva. Porque se alguém chega para mim e fala assim: Elidiane, eu sou bonita. Irmãos,
Às vezes não é. Mas como é que eu vou falar para ela? Não, você é feia. Não tem como, irmãos. Eu não consigo. Eu prefiro falar, olha, Deus é a beleza que nós precisamos. Alguma coisa, irmãos, porque eu não consigo dizer essas coisas. Então, por favor, eu falo para você, nem me pergunte. Se você não quer ouvir, não me pergunte, porque é difícil, irmãos. É uma decisão que se toma, e essa decisão é para a vida inteira, mas ela precisa ser tomada. Porque essas pequenas coisas que acontecem falam mais aos nossos filhos, e não só a eles, mas a todos os que nos cercam, do que as nossas palavras. E aí, seguindo. Salomão fala aqui neste conselho, ensina a criança no caminho. E aí é o que nós já ouvimos, o que nós já trabalhamos hoje, tá bom? O nosso Senhor Jesus Cristo, vamos para a página 31. Primeiro parágrafo, que diz assim: o nosso Senhor sempre teve uma atenção especial com as nossas crianças. E nós também devemos ter. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 13 ao 16, está escrito assim: então lhe trouxeram algumas crianças para as tocar. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeceis, pois para que não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, Jesus sabia da necessidade de ensinar as crianças de perto. E como ele é o nosso maior exemplo, nós devemos seguir esse exemplo. E mais que isso, irmãos, toda a capacidade de que nós precisamos e necessitamos, todo discernimento, toda paciência, nós encontramos em Deus. É aos pés do Senhor que nós temos que buscar todo discernimento e toda a capacidade para testemunhar bem aos nossos filhos e para guiá-los. É em Deus, é somente nele. Porque sabedoria vem do Senhor, como nós já aprendemos. É o temor do Senhor que é a fonte de sabedoria. Conhecimento e instrução a gente encontra abrindo o celular. Abrindo o celular você encontra conhecimento e instrução, mas a sabedoria que supre as lacunas que o conhecimento e que a inteligência não são capazes de suprir, ela só vem de Deus, irmãos. É só Deus quem nos dá. Então, é aos pés do Senhor que nós buscamos os nossos filhos e a sabedoria de entender que eles são únicos. Eu tenho 2 filhos. O André tem aptidões e dificuldades dele. A Eloá tem aptidões e dificuldades dela. Às vezes, uma coisa que o André não consegue fazer, a Eloá vem e resolve de forma prática. Às vezes, algo que a Eloá não consegue, o André vem e ensina. E nós precisamos entender que os nossos filhos são diferentes. Existem 4 temperamentos. Existe o colérico, o fleumático, o sanguíneo, o melancólico. São temperamentos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E quando a gente vai estudar um pouquinho sobre eles, a gente se identifica e a gente percebe que cada temperamento tem as suas aptidões, coisas que são fáceis e práticas de serem feitos, e as suas limitações, coisas com as quais eles não sabem lidar. E assim são os nossos filhos, nós somos únicos, irmãos. A nossa digital é única, os nossos dentes são únicos. Por mais que se pareça com o do fulano, não é o do fulano, é seu, o seu DNA é único. Então, a gente não pode, por mais que a gente siga o mesmo ensinamento para todos os filhos, as particularidades de cada um deles têm que ser observadas e levadas em consideração. Por exemplo, na minha casa, minha mãe cuidou de 4 filhos. Eu sempre fui a mais frouxa, confesso. Mas já tinha a minha irmã, Jéssica, bem mais nova que eu, 4 anos, que ali, irmãos, tinha medo de nada, não. Não tinha.
Tanto que tudo aquilo que eu tinha medo de fazer, a Jéssica fez, irmãos. Somos diferentes. Minha mãe não podia querer que eu fosse como ela e ela fosse como eu sou. Porque somos únicos e nós precisamos prestar atenção nisso em relação aos nossos filhos. Tá bom? Vamos lá. Ponto 2. Na página 32. Esse ponto é um pouco polêmico e até difícil de trabalhar numa live. Principalmente nos dias de hoje, né, irmãos? Que diz o seguinte. Disciplina a criança. Não retireis a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Ah, eu tinha falado que eu ia dar um exemplo bom e um ruim, né? O bom, irmãos, é Lloyd e Eunice. Lá em 1 Timóteo, Paulo faz menção a elas. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 16. Não, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Vamos abrir, irmãos. Eu não vou deixar passar, não, porque é bom demais. Que diz assim. Eu marquei aqui. 2 Timóteo. Aqui. Capítulo 1, versículos do 3 ao 5, que diz assim. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti em minhas orações, dia e noite. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Ele estava se referindo a Timóteo, irmãos. E ele fala enfaticamente do exemplo da avó e da mãe, como esse exemplo impactou na vida de Timóteo. Ele era considerado por Paulo um dos grandes pregadores aqui neste momento. Então, irmãos, exemplos. Continuando. Não retireis a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Disciplina é submissão a um regulamento. E os pais, além de ensinar as crianças no caminho, têm que incluir nessa ação a disciplina. Ou seja, a criança tem que estar submissa às regras que os pais dão a ela. É por esse motivo que Salomão, no tópico anterior, aconselha aos pais a ensinar. Às vezes, os pais terão de lembrar aos filhos quem é o chefe, um líder pelo qual eles terão que ser submissos. A criança não pode viver em uma casa à revelia, sem rumo, sem direção, não querendo exercer a obediência e achar que pode fazer tudo o que quiser. O pai simplesmente fica inerte a essa situação. Eu acho que esse aqui, irmãos, é uma das tarefas mais difíceis de se fazer por nós pais. Primeiro que a gente não gosta, né, muito de ser mais incisivo com os nossos filhos. Né? A gente não gosta, a gente faz por necessidade mesmo, porque a gente não faz só o que quer. No entanto, a disciplina é muito, muito importante. E nesse versículo, de forma específica, a disciplina se refere ao quê, irmãos? A umas palmadinhas de vez em quando, exatamente. A corrigir os filhos com mais, como é que eu posso dizer? Com mais determinação e usando-se também de umas palmadas, irmãos. Essa é a realidade. Por quê? O que acontece? Eu quero deixar bem claro que esse é o último recurso. Sabe quando você já conversou? Quando você já orou? Quando você já instruiu? A instrução, irmãos, não é só olhar para o seu filho e falar assim, olha, você não vai fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu estou dizendo. E quem manda aqui sou eu. Não é isso, isso não é instrução. A autoridade é diferente de o quê? Eu estava treinando essa palavra em casa. Autoritarismo. A autoridade se conquista através do respeito,
amor está atrelada à admiração que o seu filho tem por você. Isso é autoridade. Autoritarismo é tomado à força. À força. É algo imposto. Então, o que acontece? Quando nós instruímos, nós desprendemos desse tempo e dessa força para instruir os nossos filhos, é até mais fácil deles obedecerem. Eu confesso que seria muito mais fácil olhar e falar assim, você não vai fazer. Por quê? Porque eu estou mandando. Eu sei mais que você e você não vai fazer. Seria mais fácil, irmãos. Mas se eu chego e falo assim, olha, meu filho, você não pode colocar o dedo na tomada. Você não vai colocar. Por quê? Porque se você encostar o dedo nessa tomada, lá dentro tem uma descarga elétrica que pode te puxar em direção a ela e você vai morrer. É mais fácil obedecer o quê, irmãos? É muito mais fácil obedecer a instrução. Não é porque sim e porque não. É porque assim, 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 assim. Ainda assim, muitas vezes, eles vão desobedecer. Porque eles querem saber se aquilo que a gente está falando é realmente verdade. Eles querem saber por eles mesmos. Irmãos, nós também éramos assim. Nós também já fomos assim. Então, instruir é falar, olha, meu filho, você vai agir dessa forma. Por quê, mãe? Por isso, por isso, por isso e por isso. E se puder encaixar nessa explicação, a palavra ainda é melhor ainda. Melhor ainda. Eu vou dar um exemplo rapidinho que me aconteceu esse ano. Estou em casa e aí apito o aplicativo da escola, pedindo para que eu fosse na escola do André, porque ele estava na coordenação e ele tinha se machucado. Aí eu liguei para o André. O que está acontecendo, André? Aí ele contou a versão dele dos fatos. Falei, não, a mamãe está indo aí, eu vou saber o que aconteceu. Subi, irmãos, num sol de 40 graus. Já fui com fogo nas ventas. Quando cheguei lá, na coordenação, ele estava sentadinho. O que aconteceu? Eu já tinha falado para o André milhares de vezes. Meu filho, escola não é lugar de correr. Você não vai correr no corredor. Por que não, mãe? Porque você pode esbarrar em alguém menor que você. Essa pessoa pode cair, bater a cabeça e parar no hospital. Olha o transtorno, meu filho. Você pode escorregar, cair, se machucar. Eu já tinha explicado tudo. Tudo, irmãos. E aí, o que acontece? O André correndo, com o celular na mão, veja bem. No corredor da escola, veio um menino muito maior que ele, correndo também, os dois se trombaram na curva do corredor. O André foi parar em cima do canteirinho assim da escola, irmão, estava todo ralado e o celular dele quebrou a tela inteira. Aí, o que eu fiz? Recebi, ele não levou a advertência, né? Mas recebi as instruções do coordenador, passei para ele mais uma vez, que eu já tinha falado, irmãos. Eu estava levando um puxão de orelha que eu não merecia levar. Aí, quando eu fui para casa, eu falei, tá vendo, meu filho? Isso aí é ação e reação. Isso aí é causa e consequência. Eu já havia te dito que não podia e eu te elenquei os motivos pelos quais não podia. Mas você ainda assim quis pagar para ver. O que aconteceu? Você se machucou, perdeu aula, o seu celular vai ficar aí pelo menos uns 3 meses até eu conseguir arrumar. Então, são as consequências da vida. O André correu de novo, irmãos? Não correu. Porque, às vezes, nós precisamos viver, passar por situações para aprendermos. Isso é normal. Isso aconteceu comigo e contigo. Vai acontecer com os nossos filhos. E aí a gente tem 2 opções. Ou eu chego em casa, pego o cinto, não falo nada e desço o cacete no menino. Ou eu vou explicar para que ele entenda. Irmão, mas se for necessário pegar o cinto e descer o sarrafo. Irmãos, faça isso com parcimônia, com equilíbrio. Se chegar ao ponto de ter uma situação onde eu e você tenha que usar a força para intimidar os nossos filhos, porque conselhos não estão funcionando, oração também não, nada está funcionando mais com o menino. Se chegar um momento em que eu e você precisem usar a força e o contato físico para intimidar a criança, que isso seja feito com amor, com parcimônia. Jamais faça isso num momento de raiva. Porque se eu e você fizer isso no momento de raiva, o que vai acontecer? A gente vai se exceder, irmãos.
E ao invés de correção, nós vamos partir para a agressão. Ao invés de fazer com que ele sinta de forma contida e equilibrada a dor da consequência do erro, nós vamos machucar os nossos filhos. Ao invés de desenvolver neles essa questão da consequência, a gente vai desenvolver traumas desnecessários. Nós queremos que os nossos filhos nos respeitem, nos amem e não nos temam. Quando a Bíblia fala de temor do Senhor, não é temor medo, a ponto de, não, irmãos, é de amá-lo tanto a ponto de não querer, de forma alguma, desagradá-lo, respeitá-lo, admirá-lo. É assim que tem que ser. Então, tá com raiva, irmãos, entra para o quarto, fecha a porta e vai falar com Jesus. Senhor, o que eu fiz? Onde foi que eu errei? O que está acontecendo com esse menino? Me mostra. Conta 10, de 1 a 10, não deu certo? De 1 a 20. Vai respirar, irmãos. Depois você volta e, se necessário for, você dá umas palmadas no menino. Mas jamais faça isso com raiva. Porque quando a gente está com raiva, a gente se excede. A gente perde os nossos limites. E isso não é bom e nem é aceitável e nem tolerável. Não é, irmãos. Então, é importante corrigir? Se for necessário, em último caso, usar o contato físico para que essa correção e instrução aconteça, faça. Você é pai, você é mãe, eu sou mãe. É bom? Não é, irmãos. Quando a gente tem que fazer isso com os filhos, eu queria que eles pudessem ver o quanto dói mais em mim do que neles. Eu falo para o André e para ele lá, eu odeio ter que bater em vocês. Eu odeio. Só que na vida, a gente não faz só o que quer. E se for necessário, eu farei. Eu falo, pergunta para ele, irmãos. Pode perguntar. Eu falo de jeitinho. Porque eles precisam perceber, irmãos, que é algo que é necessário. Tá bom? Então, aqui tem até uma história verídica. Tem uns versículos. Eu quero ler uma parte com vocês. Que diz assim. Está aqui na página 32, o último parágrafo, que diz assim: o conselho fala em fustigar, que é bater. Bata com a vara, não necessariamente. Você pode dar uma palmadinha com a mão e outras coisas mais, tá? A fim de corrigir o seu filho, porque com certeza ele não vai morrer por causa disso. Porém, muitos pais relutam em corrigir os seus filhos, pois alguns temem, corrigir os seus filhos. Alguns temem que o seu relacionamento seja prejudicado e que seus filhos se ressintam ou sufoquem o desenvolvimento dos seus filhos. Mas a correção não matará a criança e evitará que ela cometa tolices. Leia com atenção os 5 conselhos que Salomão nos dá sobre esse tema. Primeiro, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Irmãos, esse aqui foi o que mais me impactou. Livrará a sua alma do inferno. Mas o segundo foi com o que eu mais me identifiquei. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Irmãos, é a mais pura verdade. Eu vou falar com os irmãos. Eu nunca passei uma vergonha com o André e com a Eloá, em lugar nenhum. Nunca, irmãos. Deus foi tão misericordioso comigo. Eles nunca deram birra no mercado para comprar nada. Quando eu saía de casa, eu falava, olha, eu tenho tanto. E eu estou indo para comprar isso. Então, não me peça nada. Porque hoje eu não tenho. Quando eu tinha, eu falava, a mamãe tem tanto, vou comprar isso e isso, então hoje vocês podem me pedir algo desse valor e desse valor. Então, eu sempre deixei muito claro para eles. Então, eu nunca precisei falar, menino, deixa isso lá. Nunca, irmãos. Porque eu sempre falava para eles, eu estou indo comprar isso, eu não tenho para comprar mais nada. Hoje eu tenho, você pode me pedir isso de tanto ou isso daquilo de tanto. E eu nunca precisei bater neles num local público, nem gritar com eles, nem fechar a cara de vergonha, nem pegar o menino pelo braço e falar assim, onde eu errei.
Mas isso pode acontecer, irmãos, porque são crianças, eles estão aprendendo. E isso é normal. Se algum dia alguma criança fizer uma birra no mercado, irmãos, isso é normal. Chama ele, conversa, se não resolver, peça licença, leve para um lugar mais reservado. Isso é normal. Às vezes, nós que somos adultos, acordamos com o chamado pé esquerdo. Irmãos, e a gente também apronta das nossas. A gente também pisa na bola. Então, isso é normal, irmãos. Às vezes eu falo para Eloá, parece que mulher tem TPM desde criança. Porque tem dia que a Eloá acorda, ela não quer olhar ninguém. O André passa na frente do quarto dela, bom dia, Eloá. Ela, ai, me deixa. Tem dia que é assim, irmãos. Tem dia que é assim também comigo, contigo. Tem dia que se a gente pudesse entrar numa bolha ali e ficar o dia inteiro ouvindo só o barulho, estava bom. Por que se nós temos esses momentos, por que os nossos filhos não terão, se eles são humanos como nós? Eu, às vezes, acho que se a gente tiver esse dom de se colocar no lugar dos nossos filhos, a gente consegue resolver a maioria dos conflitos de forma mais serena, mais tranquila. Não estou dizendo para que a gente suporte tudo e aceite tudo. Esse não é o nosso papel. Mas se colocar no lugar é muito bom. Tá bom? Ponto 3. Não machuque a criança. Foi o que nós acabamos de falar. Equilíbrio, paciência, sabe? Temperança. Estou com raiva, eu não vou corrigir. Porque no momento da raiva não há correção. Irmãos, é instrução, não é vingança. Não é falar assim, você me passou vergonha em tal lugar, então toma. Não é isso, irmãos. É correção, é instrução. Quando nada funciona, nada, você já tentou de tudo, nada funciona. Então, faça o que for necessário. Mas não machuque a criança. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes o teu ânimo, a tua vontade, o teu desejo, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até matar. Irmãos, isso pode acontecer. Parece até algo inimaginável, mas a gente vê isso acontecer corriqueiramente por aí. Não é algo que não acontece, que Salomão tirou da cabecinha dele. Não, irmãos, acontece. A gente vê mãe que mata filho, pai que mata. Por quê? Porque no momento da ira deu espaço a coisas malignas. Não se controlou, não teve paciência, não teve temperança. E na luta contra a carne e o espírito, a carne venceu. Então, para que isso não aconteça conosco, irmãos, para que isso não aconteça comigo e contigo, é necessário que exista essa temperança. Salomão, no conselho anterior, diz que umas boas palmadas em seu filho não irão matá-lo. Entretanto, ele fala agora neste conselho que, dependendo do seu estado, você poderá, sim, prejudicar o seu filho. Se tiver de castigar o seu filho com vara, isso terá que ser feito com muita prudência. Isso porque quando estamos irados, temos a tendência de agir sem pensar. E é muito fácil para um pai machucar a criança no momento da ira. Esta palavra ânimo, que está escrita neste conselho, quer dizer vontade. E às vezes, a vontade leva ao exagero e ao excesso. Nesse caso, por tratar de seu filho, Salomão diz que não é bom, pois você poderá prejudicá-lo. Foi o que nós acabamos de falar. E aqui o escritor colocou até uma história verídica de um pai que havia comprado um caminhão novo, brilhante e lindo. E aí o filho, brincando com o martelo, começou a martelar a lateral do caminhão, a pintura do caminhão. O pai, muito irado, quando viu a cena, pegou o mesmo martelo e martelou as mãos da criança e esmagou os dedos. Os médicos, apesar de todos os esforços para conservar os dedos da criança, não conseguiram e tiveram que amputar. Quando a criança acorda e o pai está próximo, ela se desculpa e fala, pai, me perdoe. Mas ela também pergunta, quando os meus dedinhos vão nascer
outra vez. O pai, diante dessa situação, não consegue se controlar e faz o quê, irmãos? Se mata. Então, uma tragédia instaurada numa casa por conta de alguns segundos de ira, de raiva, alguns momentos. Essa semana eu estava no Instagram e eu sigo uma menina, e aí ela foi falar que foi criticada por muitas pessoas porque ela deixa a filha dela desenhar nas paredes. A filha dela estava desenhando nas paredes e ela filmou. Olha, a obra de arte da minha filha. E ela começou a receber mensagens criticando. Ela disse que foram milhares de mensagens criticando, dizendo que ela não pode deixar e etc. e tal. Aí ela veio falar, ela falou, olha, gente, eu acho lindo o que minha filha faz. É a forma dela se expressar. Ela quase não fala. Então, essa é a forma dela se expressar. Para resolver essa situação, eu pintei essa parede com uma tinta lavável. E eu comprei canetinhas que saem com água. Então, depois de toda a arte da minha filha, olha o que aconteceu. Aí ela filmou a menininha e o irmãozinho maior limpando e apagando a parede. Ela, por que eu vou bater na minha filha? Por que, irmãos? Por que eu vou bater nela? Por que eu vou olhar para ela e vou falar, não faça? Irmãos, eu pinto com ela. Ela não falou irmãos, né? Ela, gente, eu pinto com ela. Eu sento com ela, eu escrevo. Que eu a amo. Então, irmãos, são situações que requerem soluções alternativas, boas para ambos os lados. Em outros tempos, onde não havia essas possibilidades e essas informações, porque a informação liberta, irmãos. Conhecimento é poder. Hoje em dia, nós temos conhecimento aqui, irmãos. Tantos que a gente precisa filtrar o que é bom e o que não é. Como diz a Bíblia, a gente examina tudo e retém o que é bom. A gente tem, antigamente nossos pais não tinham. Às vezes eles erravam justamente por falta de informação e hoje nós não temos essa desculpa. Irmãos, eu fui ouvir a minha mãe dizer que me ama quando eu já era casada, irmãos. Ela não me amava? Me amava. Ela demonstrava esse amor de outras formas. Cuidando, se preocupando, zelando, saindo de manhã, voltando de tarde para trazer o pão para dentro de casa, porque foi minha mãe que sustentou a gente. Mas eu sentia essa necessidade de dizer assim, eu te amo. Aí, quando eu encontrei amor, que vivia falando que me ama, eu me derretia, irmãos. Aí é onde entra um risco. Por quê? Porque se os nossos filhos, eles sentem muito a falta de alguma coisa, principalmente as mulheres, os homens também passam por isso, mas principalmente as mulheres. Quando as mulheres elas sentem essa falta de uma forma muito grande, futuramente, quando chegar um malandrinho perto dela, falar assim, eu te amo, ela se derrete, irmãos. Se derrete. Porque eu me derretia. Essa é a realidade. Então, se você não demonstra, se você não fala, existem algumas linguagens do amor. A Érica sabe melhor disso. As linguagens do amor. Uma delas é palavras de afirmação. Tem gente que precisa ouvir, eu te amo. Você é precioso. Entende? E qual o problema de um pai e de uma mãe que realmente ama e tem os seus filhos por preciosos? Qual o problema desse pai e dessa mãe acordar de manhã e falar, filho, eu te amo. Você é precioso. Você é um milagre de Deus. Qual o problema, irmãos? Não tem problema nisso. Eu não consigo entender qual o problema de um pai olhar para o filho e falar assim, filho, me perdoe, eu me excedi. Eu errei. Qual o problema? Se eu estou andando na rua e eu piso no pé de alguém, eu falo o quê, irmãos? Desculpa. Por que eu não posso fazer isso com meu filho, a quem eu amo? Eu me excedi. Por quê, irmãos? Não tem lógica. Não tem lógica um trem desse. Então, é ter parcimônia. Eu vou saindo dos assuntos, né, irmãos? Mas é porque é muito bom falar sobre isso. Eu acho. Não sei se é porque eu pedi ao Senhor por muitos anos um filho, e o Senhor me deu 2. Eu amo falar sobre esse assunto. Mas vamos lá. Então, a gente precisa ter equilíbrio para corrigir os nossos filhos, para que isso não cause a eles danos muito maiores, tá? Ponto 4. Seja sincero com a criança. É melhor uma repreensão franca do que o amor encoberto. É isso que está escrito lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 5. Sinceridade cai bem em qualquer situação.
é neste assunto no qual estamos tratando melhor, e neste assunto no qual estamos tratando melhor ainda. É importante falar para a criança, porque ela está ficando de castigo ou apanhando. Ela precisa saber, mas esta fala tem que ser com sinceridade franca. O pai tem que falar para o filho, não, olha só, irmãos, isso é muito profundo. O pai tem que falar para o filho, não o que ele quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir. Se tiver de repreender, seja franco, você poderá até encobrir alguma coisa. Mas ser sincero, diz Salomão que é melhor. Não posso confirmar se esse conselho do grande sábio direcionou-se aos pais em relação aos filhos, mas cai bem para todos os pais no sentido de olhar nos olhos de seus filhos e falar a verdade, gostando ele ou não. Quando falo pai, estou me referindo aos responsáveis. Como assim, irmãos? Sinceridade. O que é sinceridade? Verdade. É isso. Os irmãos têm um pouco de paciência comigo, porque hoje eu estou gaguejando mais que o normal. Eu, às vezes, gaguejo, irmãos. Já até procurei um médico, ele disse que é porque os meus pensamentos são acelerados e eu quero que a minha fala acompanhe os meus pensamentos. Então, tenham paciência, que hoje estou gaguejando que só. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de sinceridade, muitas vezes a gente confunde isso com agressividade. É preciso que essa sinceridade, que essa franqueza, que essa verdade venha acompanhada de respeito. Exatamente, irmãos, respeito. Nós precisamos ser sinceros com os nossos filhos. Mãe, como está esse desenho? Está parecido com o Neymar? Irmãos, se tiver, meu filho, parabéns, está. Se não estiver, não minta. Meu filho, de 0 a 10, é assim que eu falo com o André. De 0 a 10 está na escala do 7. Os traços estão bonitos, firmes, as cores também, mas não está parecido com o Neymar. Por quê, irmãos? O dia que eu der um 10 para ele, vai ser realmente um 10. Eu não posso mentir para ele, mas eu tenho que saber falar. Mãe, esse desenho está parecido com o Neymar? Que menino? Que desenho feio é esse? O que está acontecendo? Irmãos, é saber falar. É respeitar os sentimentos dos seus filhos. Assim como nós queremos que os nossos sentimentos sejam respeitados, considerados. É saber falar, pai, essa roupa está boa? Gente, a roupa está curta. Eu acho que não tem terror maior para os pais, principalmente para os pais de meninas, do que roupa curta e decotada demais. É ou não é? É, irmãos. Tira essa roupa. O que tu está parecendo, menina? Minha filha, essa roupa não é apropriada para você. Ela mostra muito do que você precisa guardar para si. Então, conversa, explica. Explica. Traz exemplos para que ele entenda. Isso é necessário. Se a nossa sinceridade estiver totalmente envolvida de amor e respeito, os nossos filhos vão aceitar de forma melhor. Acreditem, irmãos. Acreditem. É muito importante. E essa sinceridade não é só no trato com os filhos. É em todas as áreas da nossa vida, é saber falar. Nós precisamos dizer que o amamos, que sentimos saudade, o quanto são preciosos. E saber falar a verdade. Filho, tá bom, mas pode ficar melhor. Filho, não ficou tão bom, mas se você fizer isso, 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 você pode melhorar. Então, converse de forma franca, muito franca. Ponto 4.1. Não cometa o erro de Davi. Irmãos, aqui nós usamos, o autor da revista trouxe o exemplo de Davi. Como assim o exemplo de Davi? Nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? E quando se trata do assunto paternidade, Davi cometeu, sim, alguns erros. E aqui o autor traz um pouco dessa história. O que acontece? Davi tinha vários filhos, dentre eles 3 que vão
ser usados aqui como exemplo. Aminon, Tamar e Absalão. A Bíblia fala que em um momento de delírio, Aminon começa a desejar Tamar, sua irmã. Começa a desejá-la. Ele começa a cobiçar Tamar como mulher. E a Bíblia fala que essa questão se tornou tão séria que ele começa a ter febre. E aí ele recebe um conselho maligno de como deveria proceder. Olha, começa daí. Um desejo. A menina passou, ele olhou, despertou o desejo. E aquele negócio foi consumindo ele. Aquele sentimento maligno foi consumindo ele. E aí, um dia, ele externa esse sentimento e recebe. Aí a importância de sabermos para quem contar as nossas coisas. E se nós deixamos abertas as portas dos nossos ouvidos para os nossos filhos, acreditem, irmãos, seremos nós os primeiros a sermos procurados por eles, para entender o que eles estão passando e para ouvi-los. Basta nós abrirmos os nossos ouvidos e deixarmos eles abertos. E aí o que acontece? Eles confidencializa com uma pessoa e essa pessoa dá alguns conselhos malignos para ele e ele faz. Resultado, ele acaba estuprando a sua irmã Tamar. Absalão, que era irmão de Tamar, fica sabendo do ocorrido e busca a irmã para consolá-la. Traz a irmã para perto, ela fica com ele durante 2 anos fora e ali é o processo de consolar a irmã. O que acontece? Durante esse período, Absalão também recebeu alguns conselhos. O sentimento de vingança foi sendo instalado no coração dele e alimentado. E aí ele cria um plano. Olha só. Um plano de levar os irmãos para o bosque para matar, ou para caçar. E nesse momento, ele usar desse pretexto para matar o irmão. E assim ele fez, irmãos. Ele chegou no pai, pediu autorização. Davi, com certeza, irmãos, pelo enredo da história, Davi percebe qual é realmente a intenção de Absalão, mas ainda assim ele permite. Eles vão para a caçada e Absalão mata o irmão Aminon. Olha só o que acontece. Sabe o que Davi fez, irmãos? Nada. Nada. Davi não repreendeu Aminon quando ele abusou da irmã. Davi não repreendeu Absalão quando ele percebeu as intenções reais do seu filho. E aí a tragédia se instala, ele mata o irmão. E depois de um tempo, Absalão também é morto por um dos homens de Davi. Davi havia dito que era para preservar o seu filho, mas ainda assim ele é morto. E a Bíblia diz que Davi chora amargamente. Então, aqui, Davi comete alguns erros. Ele foi omisso, ele não corrigiu os seus filhos. A correção de Davi, talvez, mostraria para Aminon: olha, Aminon, você errou e você precisa ser punido por isso. Os seus atos, eles têm consequências e você atingiu a sua irmã, então você será punido. Talvez a atitude de Davi mostraria para Aminon o erro que ele cometeu. E talvez essa mesma atitude consolaria Tamar, a vítima, traria a ela o senso de justiça. Afinal de contas, Davi era rei naquela época. Ele julgava as causas do povo, as causas mais difíceis. Mas ele não foi capaz de julgar as suas próprias causas. Talvez uma atitude de Davi traria para ela, Tamar, o sentimento de justiça. Olha, houve alguém por mim. Alguém tomou a minha dor e foi o meu pai. Mas ele não fez. E talvez essa mesma atitude teria aplacado a ira no coração de Absalão. Nós sabemos que tudo isso também foi consequência do que Davi fez com Betseba. A gente sabe, porque Deus falou para ele que a espada jamais sairia da casa dele. Então, a gente entende que também foi consequência dos atos de Davi. Talvez por esse erro, talvez, não sei, por esse erro, são só conjecturas, irmãos. Talvez Davi não tenha feito nada por pensar que não tinha moral. Que moral eu tenho para repreender os meus filhos se eu também errei?
Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós erramos e vamos errar. Só que um erro que vem com verdadeiro arrependimento, errei. Davi errou. E na Bíblia deixa bem claro que ele se arrependeu mesmo, irmãos, do seu erro. Então, um erro que é acompanhado de um verdadeiro arrependimento tem como consequência o quê? Perdão. Eu erro, eu me arrependo verdadeiramente, abandono as minhas práticas, e o Senhor vem e me perdoa. Essa história se torna o quê? O que eu passei, o que eu fiz, se torna o quê? Experiência e testemunho. É assim que os pais têm que ver. Olha, meu filho, não vá por esse caminho, porque eu já passei nesse caminho. Eu já errei como você pretende errar. E eu sei quão dolorosas são as consequências dessa sua atitude, porque eu senti na pele. Então, os nossos erros do passado, irmãos, erros que tiveram arrependimento e que foram perdoados, não podem nos limitar. Muito pelo contrário. Eles vão nos dar mais bagagem para ensinar os nossos filhos. E seja sincero. Olha, meu filho, eu já tive interesse. E eu sei o preço doloroso que eu paguei por conta de não ter retrocedido. Por conta de não ter ouvido. Então, use os seus erros. Vamos usar os nossos erros como experiência para falar, não passe pelo mesmo caminho. Eu te amo tanto que eu não quero que você sofra o que eu sofri. Então, irmãos, essa é a questão. Não vamos deixar de falar, por não achar que temos autoridade para isso. Nós temos, porque essa autoridade foi nos dada pelo Senhor. Foi Ele quem nos revestiu de autoridade. E Ele vai nos cobrar. Olha, eu te dei o André e a Eloá. E o que foi que você fez com eles? Só que nós também temos que ter o discernimento de percebermos que até um certo ponto nós vamos poder escolher pelos nossos filhos. Mas vai chegar um momento em que eles farão as suas próprias escolhas, assim como nós também fizemos as nossas. E eles vão ter que suportar as consequências dessas escolhas, sejam elas boas ou ruins. É ou não é, irmãos? Então, nós não podemos nos culpar. Nós plantamos a boa semente. Se plantamos a boa semente, nós temos que crer que o Espírito Santo vai dar o crescimento. Só que se em algum momento da vida eles errarem, nós não podemos nos culpar. Nós vamos nos dobrar diante do Senhor e pedir que o Senhor os direcione em toda boa obra, porque a semente foi plantada. Isso é importante. Vamos para a conclusão, irmãos. Página 36. Que diz assim: os pais têm que colocar para os filhos que, mesmo sendo crianças, eles têm responsabilidades. Eles já têm que crescer sabendo que as suas ações serão puras e retas ou serão sujas e maliciosas. É por isso que é importante a repreensão quando eles erram, mesmo que seja na base da palmada, para que eles já comecem a fazer uma separação daquilo que é certo e errado. É importante que o seu filho saiba discernir as coisas. Se ele agir de forma correta, ele será bem-sucedido. Caso contrário, é óbvio que não. Deus deu essa responsabilidade aos pais de ensiná-los. Salomão fala nos conselhos anteriores que é possível que seu filho seja bênção para você e para sua esposa. Mas, para isso acontecer, é necessário que você tome postura de pai e que seja também uma bênção para ele. Os conselhos de Salomão aos pais em relação aos seus filhos não se limitam apenas à faixa etária de criança. Estes conselhos aplicam também à adolescência e à juventude, e até à fase adulta. O seu filho poderá estar casado e até ter filhos, mas se ele errar e necessitar de repreensão, você, como pai, tem autoridade e obrigação de repreendê-los. E aí, para finalizar, irmãos, eu só quero fazer uma observação.
Nós precisamos entender que os nossos filhos não são uma extensão nossa. Eles não são uma continuação nossa. Eles são seres individuais e únicos. Como assim, irmãos? Eu não posso lançar sobre os meus filhos as minhas expectativas e as minhas frustrações. Ah, eu queria ser médico, mas eu não consegui. Então, meu filho vai ser médico. Eu vou me realizar no meu filho. Não, irmãos. Eu gosto de carrinho de controle remoto. Então, eu só vou dar carrinho de controle remoto para o meu filho. Não, irmãos. Eu quero viajar para Dubai. Mas meu filho não gosta de calor. Então, eu não consegui ir para Dubai, mas meu filho vai. Irmãos, não. Eu não posso lançar sobre ele as minhas expectativas, porque talvez não seja isso que ele queira para a vida dele. E também não posso lançar sobre ele as minhas frustrações. Eu queria ter 5 filhos, só tive 2. Mas não queria não, irmãos. Queria ter 5 filhos, só tive 2. A minha filha vai ter... Não, irmãos. A sua vida é sua, a dela é dela. E o que o Senhor tem na sua vida é seu. E o que o Senhor tem para a vida dela é dela. Simples assim. Então, ame, vamos amar os nossos filhos, vamos ter paciência, vamos nos colocar no lugar dele, mas vamos corrigir de forma mais enfática quando necessário. Tá bom? É isso. Que Deus abençoe. Ai, deixa eu limpar aqui, porque hoje o negócio foi estreito. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida da tua serva. Continua abençoando, dando da tua graça, dando sabedoria e felicidade. Nós te agradecemos por tudo e abençoamos como igreja a vida dela, dos filhos, do esposo, da família. Amém e amém. Glória, essa é minha, não vai levar minha revista não. Glória, a minha revista não, tadinha. Irmãos, essa manhã, quem ministraria seria o pastor Heber, né? O escritor da revista. Mas ele está fazendo um tratamento dentário, demora muito tempo, entendeu? E aí é com calma, é esperar, aí faz, recupera, aí faz, recupera. Não é rápido. Todo mundo que faz tratamento dentário sabe disso, né? E a gente é de uma geração que os dentes não foram muito bons não, né? A gente vive no odontologista. Já nossos filhos são de uma geração de dentes melhores, graças a Deus, né? Então, conversando com ele, eu disse, Heber, e amanhã? Ele, não, minha esposa, ela já sabe. E, irmãos, vamos ser francos, o Heber está de escanteio, a esposa está colocada no lugar. Calma, Heber, estou brincando, preocupe-se não. Mas elas falam melhor que a gente, eu não nego não, né? Minha esposa também, e louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso. Pegue sua revista lá no índice. Olha o que o Senhor está fazendo conosco. Amém? Pegue sua revista no índice. Veja que a gente começou, está trabalhando, projetando 2024, mas na verdade estamos estudando o livro de Provérbios. Então, a gente começou no estudo 1, conhecendo Provérbios. Aí, o primeiro grande assunto fundamental para a nossa vida, para sermos vencedores em 2024, família. Por isso que no estudo 2, estudo 3, estudo 4 e estudo 5, são 4 grandes estudos destinados à família. Olha o quanto o Senhor nos abençoa. Domingo que vem, qual a preocupação que a gente tem que ter para vencer em 2024? Óbvio, depois da família, o trabalho, o pão de cada dia. Por isso, domingo que vem, no estudo 6,
sabedoria para ter sucesso no trabalho. Não é? Sabedoria para ter sucesso no trabalho. E com certeza o Senhor falará ao nosso coração, né? O Senhor falará ao nosso coração. Então, domingo já muda o enfoque, mas a gente continua no mesmo espírito. O livro de Provérbios é isso, é você estudar as dimensões, exatamente de tudo o que o Senhor tem para a nossa vida, né? É o livro da sabedoria. E nós louvamos a Deus. Heber já nos abençoou com Jó, agora está nos abençoando com Provérbios. Acho que projetando 2025 deve vir talvez Salmos, alguma coisa assim. Vai pensando. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus está te usando muito nesse ponto, meu querido pastor. E eu acho que projetando 2025 ele já vai estar com dentes bonitos e tudo, e etc. Mas vou dividir as oportunidades dele com Elidiane. Não tem mais choro. Glória a Deus. Então, muito obrigado, Elidiane. Muito bom. Vamos agora adorar a Deus com nossas ofertas.